Boa noite a todos. De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, invoca a proteção de Deus e declara aberta a 20ª sessão ordinária do ano de 2025 da Câmara Municipal de Guarantã. Gostaria de saudar todos os presentes, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria agora de respeitarmos um minuto de silêncio, em homenagem aos falecidos do nosso município. Leitura da ata da 19ª sessão ordinária do dia 20/10/2025. Dispensa a leitura? Dispensa. Dando continuidade, vou pedir agora à primeira secretária Maria Andréia, leitura do projeto de lei número 055, de 22 de outubro de 2025. Boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais. Projeto de lei número 055, de 22 de outubro de 2025. Autoriza o município de Guarantã, São Paulo, a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operação de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Marcos Roberto Frugeri, Prefeito Municipal de Guarantã, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo do município de Guarantã, São Paulo, autorizado a celebrar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, SA, contrato de operação de crédito no valor de até R$2.400.000. Os recursos serão destinados a projetos de infraestrutura para a modernização do município, com aplicação de recurso no projeto de autoprodução de energia por meio do sistema solar fotovoltaicos, migração do sistema de aquisição de energia no mercado cativo para o mercado de contratação livre e modernização do sistema de iluminação pública com tecnologia LED. A celebração dá-se-á em conformidade com as normas pertinentes e a legislação vigente, aplicando-se especialmente às disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Fica o município autorizado a oferecer a vinculação em garantia das operações de crédito por todo o tempo de vigência dos contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, sob a forma de reserva de meio de pagamento das receitas de transferências oriundas dos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, artigo 159, inciso 1, alínea B da Constituição Federal. Cumulativamente ou apenas um destes, em montantes necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.
Parágrafo único. As receitas de transferência sobre as quais se autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substituídas pelas receitas que vierem a serem estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova autorização. Artigo 3º. O chefe do executivo do município está autorizado a constituir a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, como sua mandatária, com poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no capítulo do artigo 2º. Os recursos vinculados, podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força dos contratos a que se refere o artigo 1º. Parágrafo único. Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento do município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas. Artigo 4º. Fica o município autorizado a participar e assinar contratos, convênios, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente lei. B. Aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, referente às operações de créditos vigente à época da assinatura e dos contratos de financiamento. C. Aceitar o Fórum da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos contratos. Artigo 5º. Os orçamentos municipais consignam obrigatoriamente as dotações necessárias às amortizações e os pagamentos dos encargos anuais relativo ao contrato de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 6º. Fica o chefe do executivo autorizado a abrir crédito especial destinado a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de créditos, ora autorizado. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Guarantã, São Paulo, 22 de outubro de 2025. Marcos Roberto Frugeri, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado para as comissões. Peço agora à vereadora Érica leitura do projeto de lei número 057, de 24 de outubro de 2025. Projeto de Lei 57, de 24 de outubro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal criar na sua estrutura administrativa, subordinado diretamente à Diretoria Municipal de Serviços Urbanos, o órgão Executivo Municipal de Trânsito, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, e autoriza celebrar convênios com os órgãos públicos estaduais e federais, objetivando disciplinar as atividades de fiscalização de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal 9.503 de 97, de competência e responsabilidade do município. Marcos Roberto Frugeri, Prefeito Municipal de Guarantã, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo do município de Guarantã autorizado a criar na sua estrutura administrativa, subordinado diretamente à Diretoria Municipal de Serviços Urbanos, o órgão Executivo Municipal de Trânsito, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, e autoriza celebrar convênios com os órgãos públicos estaduais e federais, objetivando disciplinar as atividades de fiscalização de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal 9.503 de 97, de competência e responsabilidade do município. Artigo 2º. O órgão Executivo Municipal de Trânsito terá por competência na área de trânsito, inciso 1º, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições.
Inciso 2º, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento temporário e definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Inciso 3º, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário. Inciso 4º, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. Inciso 5º, estabelecer em conjunto com o órgão de polícia de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Inciso 6º, executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo. Autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas nesse Código. No exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos. Inciso 7º, aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e multar por infrações de circulação, estacionamento e parada previstos no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas aplicadas. Inciso 8º, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas às infrações por excesso de peso, dimensão e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas. Inciso 9º, fiscalizar as obras e eventos que interrompam a livre circulação de veículos e pedestres ou que coloquem em risco a segurança dos usuários, conforme estabelece o artigo 95 da Lei Federal 9.503 de 97, aplicando as penalidades e arrecadando as multas previstas. Inciso 10º, implantar, manter, operar e fiscalizar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Inciso 11º, arrecadar valores provenientes de remoção, guarda em pátio, estado de veículos irregulares ou abandonados e objetos mediante concessão ou permissão por processo licitatório a terceiros, e escolta de veículos de carga superdimensionadas ou perigosas. Inciso 12º, credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos escoltas e transporte de carga indivisível. Inciso 13º, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de proprietários dos condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 14º, implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 15º, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Inciso 16º, planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. Inciso 17º, registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando as multas decorrentes de infrações. Inciso 18º, conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal. Inciso 19º, articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN. Inciso 20º, fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o que estabelece a Lei Federal 9.503 de 97, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental, quando solicitado. Inciso 21º, vistoriar veículos que necessitem de autorização especial por transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para sua circulação. Inciso 22º, aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 23º, criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento do trânsito. Inciso 24º, executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de uso a sinalização semafórica. Inciso 25º, realizar estatística no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de tráfego. Artigo 3º.
A execução das funções administrativas para cumprimento desta lei será realizada por servidores do quadro atual de funcionários da Prefeitura Municipal. Parágrafo 1º. Fica autorizado ao Executivo Municipal o remanejamento de servidores públicos das áreas administrativas, obras e educação para integrar o corpo operacional do órgão Executivo Municipal de Trânsito para o exercício de, inciso 1º, Engenharia de Tráfego, inciso 2º, Fiscalização e Operação de Trânsito, inciso 3º, Educação de Trânsito, inciso 4º, Coleta, Controle e Análise Estatística de Sinistros de Trânsito. Parágrafo 2º. A nomeação da Autoridade Municipal de Trânsito para a execução das funções estabelecidas no anexo 1 da Lei Federal 9.503 de 97 será feita pelo chefe do Poder Executivo Municipal e poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista no cargo de dirigente responsável pelo órgão Executivo Municipal de Trânsito, ou ainda por fato fortuito de força maior, policial militar, nos termos do artigo 7º, inciso 6º da Lei Federal 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 4º. Para exercer as competências estabelecidas, a municipalidade, através do órgão Executivo Municipal de Trânsito, deverá integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito e repassar o correspondente a 5% da arrecadação das multas de trânsito para o Fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito na forma prevista no artigo 320 da Lei Federal 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 5º. Fica instituído o Fundo Municipal de Trânsito, FUNTRAN, vinculado ao órgão Executivo Municipal de Trânsito, destinado ao financiamento de ações voltadas ao desenvolvimento e segurança do trânsito nas áreas de sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, fiscalização, policiamento e educação no trânsito em conformidade com a respectiva política municipal, conforme determina o artigo 320 da Lei Federal 9.503 de 97 e demais legislações e resoluções de trânsito pertinentes em vigência. Parágrafo 1º. Constituem recursos do FUNTRAN. Inciso 1º. Recursos provenientes de transferência dos governos federal e estadual e dos fundos nacional e estadual. Inciso 2º. Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de recursos de pessoas físicas ou jurídicas, governamentais ou não, nacionais ou estrangeiras. Inciso 3º. Recursos provenientes com a arrecadação das multas de trânsito previstas nas legislações de trânsito. Inciso 4º. O produto de aplicação financeira dos recursos arrecadados disponíveis das contas correntes bancárias do Fundo Municipal de Trânsito, FUNTRAN. Inciso 5º. Outras receitas legais que lhe forem destinadas. Artigo 6º. Fica criada a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, responsável pelo julgamento de recursos de multas de trânsito de competência municipal. Artigo 7º. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, criada por esta lei, é um órgão colegiado componente do Sistema Nacional de Trânsito, responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades de multas de trânsito de competência municipal, aplicadas pelos órgãos ou entidades executivas de trânsito do município, competindo-lhe, inciso 1, julgar os recursos interpostos pelos infratores. Inciso 2º, solicitar junto aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários informações relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Inciso 3º, encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. Artigo 8º. Conforme estabelece o artigo 16 da Lei Federal 9.503 de 97, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, estará vinculada diretamente ao órgão Executivo Municipal de Trânsito. Artigo 9º. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, será composta por, no mínimo, 3 integrantes e, no máximo, 7 integrantes facultada a suplência, sendo: inciso 1º, representantes com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade. Inciso 2º, representante e servidor público para o órgão Executivo Municipal de Trânsito que impôs a penalidade. Inciso 3º, representante de entidade da sociedade ligada à área de trânsito. Inciso 4º, excepcionalmente, na impossibilidade de compor o colegiado por inexistência de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito, ou por comprovado desinteresse de entidades representativas da sociedade na indicação de representante, ou, quando indicado o representante, este injustificadamente não comparecer à sessão de julgamento, o representante da entidade da sociedade ligada à área de trânsito será substituído por um servidor público habilitado
integrante de órgão ou entidade distinto do que impôs a penalidade, que poderá compor o colegiado pelo tempo restante do mandato. Artigo 10. É obrigatório igual número de integrantes do órgão ou entidade que impôs a penalidade e de entidades representativas da sociedade ligadas à área de trânsito. Artigo 11. O presidente e vice-presidente da JARE poderá ser qualquer um dos integrantes do membro julgador do colegiado, respeitando a paridade de sua representatividade. O secretário da JARE poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado, membros julgadores de recurso, facultando a autoridade competente designar mais um integrante que atuará somente para secretariar os trabalhos da JARE. Artigo 13. É vedado aos integrantes da JARE compor o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRADIF. A nomeação dos integrantes das JARES que funcionam junto ao órgão executivo municipal de trânsito será efetuada pelo respectivo chefe do Poder Executivo, facultada a delegação que formará o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, a composição dos membros da JARE. Artigo 15. Fica facultado ao Poder Executivo Municipal, através do órgão executivo municipal de trânsito, nos termos do artigo 16, parágrafo único da Lei Federal 9.503 de 97, conceder gratificação pecuniária mensal para todos os integrantes da JARE que estiverem no efetivo desempenho e exercício das funções, através de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. O valor do pagamento de gratificação pecuniária mensal, instituído por esta lei, será regulamentado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, não excedendo em valores superiores a 10 unidades fiscais do Estado de São Paulo, FESP. Parágrafo 2º. O valor do pagamento de gratificação pecuniária mensal deverá ser de valor unificado e igualitário para todos os integrantes da JARE municipal, independente da representatividade, cargo, tempo de serviço, hierarquia e responsabilidade que ocupa na JARE. Parágrafo 3º. O pagamento de gratificação pecuniária mensal aos integrantes da JARE municipal não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e nem gera quaisquer outros direitos e obrigações de ordem contratual ou patrimonial ou no âmbito do direito do trabalho. Artigo 16. O mandato dos integrantes da Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARE terá duração de no mínimo 1 ano e no máximo de 2 anos e, não havendo nenhum tipo de intercorrências, poderá ser prorrogado por igual período com a recondução automática dos mandatos por períodos sucessivos em seu regimento interno, que será regulamentado por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 17. As competências e atribuições da Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARE serão estabelecidas em seu regimento interno por decreto do Poder Executivo Municipal e informado ao Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, estabelecendo que, inciso 1º, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARE somente poderá deliberar com, no mínimo, 3 integrantes, observada a paridade de representação. Inciso 2º. As decisões da Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARE deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria de votos, dando-se devida publicidade. Artigo 18. Para executar as competências estabelecidas nesta lei, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, objetivando em especial disciplinar as atividades de operação, fiscalização, aplicação de multas de trânsito e educação de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal 9.503 de 97, de competência e responsabilidade do município. As despesas decorrentes da execução do disposto nesta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Guarantã, 24 de outubro de 2025. Marcos Roberto Frugério, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado às comissões. Dando continuidade, peço agora à primeira secretária Maria Andréia leitura da ementa do projeto de lei número 010 da Câmara Municipal de Guarantã, de 14 de outubro de 2025. Projeto de lei número 010 de 2025. Autoria da vereadora Érica Antônia Bianco de Souto Inoi. Institui a política municipal de incentivo à leitura infantil e juvenil no âmbito do município de Guarantã e dá outras providências. Alguém quer fazer algum comentário sobre o projeto? Eu quero falar um pouquinho. Não vou falar especificamente do projeto, mas de uma coisa que eu soube hoje.
Eu fiquei muito feliz quando eu fui pedir alguns projetos para o Leandro, para pedir recurso, ementa, e ele me falou que tem um projeto de construção de um laboratório de uma biblioteca na Escola Júlia. O orçamento tem aproximadamente R$500 mil, bem acima da emenda que eu tenho para mandar para Guarantã de 150, mas eu fiquei muito feliz em saber que isso vai ser um caminho muito legal para esse projeto ficar prático. E quando isso acontecer, a gente vai poder pedir doações de livros diretamente nas editoras e diretamente das pessoas que... As crianças, a minha casa, por exemplo, as crianças vão perdendo esses livros infantis e a gente pode doar para as escolas. Eu não vi a construção desse laboratório e da biblioteca nem na LOA, nem no PPA, mas é interessante saber que está por aí para a gente tentar recursos de todos os deputados que a gente for buscar. Obrigada. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Fique à vontade, Giovana. Boa noite a todos. Só complementando o que a vereadora Érica disse, né, sobre o projeto lá da Escola Júlia, tem esse projeto, a vereadora está com o juiz da comarca de Cafelândia também por causa das multas, né, então a escola está se adequando para ter essa possibilidade, talvez, dele mandar o recurso para esse projeto específico. O projeto é muito bom. Não sei se você viu a planta, mas é ali do lado da quadra, né? Muito interessante mesmo. Está na mão do juiz já o projeto. Ele para a gente quando a gente foi lá, né? Que vai fazer ali perto. Achei legal. Alguém quer fazer uso da palavra? Só para deixar claro, né? O projeto que a gente vai votar é um projeto de autoria da vereadora Érica, instituindo uma política de incentivo à leitura. Daí o que gerou o comentário agora é uma coisa diferente, que é um projeto do município para a construção de uma biblioteca. Muito legal também, tomara que dê certo. Mas o que a gente vai votar em si agora é o projeto para incentivo da leitura infantil e infantil juvenil. Por em votação, vereador Ademir. Favorável. Irmão Marquinhos. Favorável. Giovana. Favorável. Luiz. Favorável. Érica. Favorável. Cléster. Favorável. Wesley. Favorável. Maria Andréia. Favorável. Eu também sou favorável. Por unanimidade, o projeto foi aprovado. Dando continuidade, peço agora ao segundo secretário Wesley, leitura da emenda do projeto de lei número 039, de 29 de agosto de 2025. Boa noite a todos. Projeto de lei número 039, de 29 de agosto de 2025. Dispõe sobre o plano plurianual para o período 2026-2029 e das outras providências. Marcos Alberto Frugeri, prefeito municipal de Guarantã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei institui o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo para todo o período respectivo os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e metas da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para relativas aos programas de duração continuada na forma dos anexos que fazem integrante desta lei. Parágrafo 1º. Os anexos que compõem o plano plurianual são estruturados por programas gestor, ODS, público-alvo, tipo, estratégia, justificativas, objetivos, macros, objetivos, ações, produtos, unidades e medida, metas e valores. Parágrafo 2º. Para fins desta lei, considera-se 1. Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização do objetivo pretendidos. 2. Indicadores, unidade de medida que verifica quanto o resultado foi alcançado. 3. Justificativa, a identificação da realidade existente de forma para permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades. 4. Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais. 5. Ações,
o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução dos programas. Sexto, produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental em execução do programa. Sétimo, metas, os objetivos quantitativos e termos de produtos, resultados a alcançar. Artigo 2º. Os valores constantes dos anexos estão orçados a preços de março de 2025 e poderão ser atualizados a cada exercício de vigência no plano plurianual do mês de janeiro por ato do chefe do Poder Executivo com base na variação acumulada do IGPM de janeiro a dezembro do exercício imediatamente anterior. Artigo 3º. Os programas que se referem ao artigo 1º, definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria número 42 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constituem o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do plano. Artigo 4º. A exclusão ou alteração de programas constantes dessa lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através do projeto de lei específico. Artigo 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias de suas metas que envolvam os recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da Lei Orçamentária Anual. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre tais modificações não requeiram mudança no orçamento do município. Artigo 7º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas. Artigo 8º. As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos dessa lei. Artigo 9º. Nenhum investimento cuja exclusão ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão. Artigo 10º. O Poder Executivo realizará atualizações de programas de metas constantes dessa lei ou de suas alterações, quando a elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício subsequente. Artigo 11º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e das suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes de lei orçamentária anual. Artigo 12º. Os programas do PPA 2026-2029 devem contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Agenda de 2030 da Organização de Nações Unidas. Artigo 13º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Guarantã, São Paulo, dia 29 de agosto de 2025. Marcos Roberto Frugieri, Prefeito Municipal. Alguém quer fazer uso da palavra? Só para esclarecer, nós vamos fazer a primeira votação do PPA, né, que é o Plano Plurianual. O que é esse plano? É uma projeção de arrecadação e gastos que a Prefeitura faz. Então, a Prefeitura faz uma projeção de que vai arrecadar e onde vai gastar os recursos do ano de 2026 a 2029. Nós fizemos uma audiência pública sobre isso hoje antes da sessão. Vamos ter outra audiência pública sobre isso na segunda-feira que vem às 18 horas, para depois fazer a segunda votação. É um projeto muito importante, então ele tem que passar por 2 votações da Câmara. Então vou dar início à primeira votação. Vereador Ademir. Favorável. Irmão Marquinhos. Favorável. Giovana. Favorável. Luiz. Favorável. Érica. Favorável. Cléster. Favorável. Wesley. Favorável. Maria Andréia. Favorável. Eu também sou favorável. Então, posteriormente, nós teremos a segunda votação desse projeto para sua aprovação, para concluir sua aprovação ou não.
Dando continuidade, peço agora à primeira secretária Maria Andréia leitura da emenda do projeto de lei número 048, de 18 de setembro de 2025. Projeto de lei número 048, de 18 de setembro de 2025. Dispõe sobre a regulamentação e gerenciamento de resíduos da construção civil e demolição, utilização de caçamba no âmbito do município de Guarantã e da outras providências. Alguém quer fazer uso da palavra? Luiz, fica à vontade. Boa noite, presidente. Eu gostaria de fazer um pedido de vista desse projeto número 48, porque a gente precisava saber a quantidade de caçambas comunitárias, como que vai ser disponibilizada essas caçambas e quantas que vão ser por bairros. Se vai ser dividido por bairros, como que vai ser feita a forma de disponibilizar essa quantidade de caçambas. A utilização gratuita, se há a possibilidade de caçambas para pessoas de baixa renda, pessoas que são pedreiros de final de semana, que fazem aquela obra só no final de semana, se há a possibilidade de ter as caçambas gratuitamente, ou com um valor bem menor do que o normal. A forma de distribuição e a fiscalização, quem que vai fiscalizar essa empresa, porque já que é terceirizada, e o prazo de utilização e a regra de devolução, porque a gente precisa saber o tempo exato da entrega, porque tem prazos curtos. De repente tem uma pessoa ali que ela só está pagando o pedreiro, ela não tem condição de pagar um ajudante. Então, se há a possibilidade, qual o tempo, né, para ser entregue a devolução das caçambas? Porque tem pessoas que demoram uma semana, tem pessoas que vai ser 1, 2 por dia, depende da empresa. E a responsabilidade da empresa terceirizada, a empresa terceirizada e o município. Então, eu gostaria de fazer o pedido de vista. Alguém quer fazer uso da palavra? Então, vou pôr para votar o pedido de vista do vereador Luiz. Vereador Ademir. Favorável. João Marquinho. Favorável. Giovana. Favorável. Luiz. Favorável. Érica. Favorável. Cluster. Só para deixar claro que a gente está sendo favorável ao pedido de vista, não ao projeto, senão a população se confunde aí. Sou favorável. Wesley. Favorável. Maria Andréia. Favorável. Também sou favorável ao pedido de vista, só para deixar esclarecido agora que foi aprovado o pedido de vistas. A gente vai sentar com o vereador Luiz, vamos oficializar a prefeitura dessas dúvidas dele e assim que voltar a resposta a gente faz a reanálise para a votação do projeto em si. Primeira secretária Maria Andréia, tem alguém inscrito no tema livre? Não tem. Eu vou fazer o uso da palavra. Primeiro eu vou começar com o informe, depois eu vou pedir para todos os vereadores também compartilhar, quem puder, vamos colocar no Facebook da Câmara. No dia 10/11, às 10 horas, fica à vontade, Igor. No dia 10/11, às 10 horas, a próxima segunda-feira, aqui na Câmara Municipal, vai ter uma empresa, a empresa Pascoaloto de Marília, é uma empresa de cobrança por telefone. Eles pediram para a gente disponibilizar o local, eles estão procurando funcionários, então uma oportunidade de emprego para as pessoas trabalharem nessa empresa, é uma empresa de cobrança por telefone. O objetivo deles é conseguir fechar um ônibus, se eles conseguirem, ele disponibiliza esse deslocamento, tudo isso. Então, só para dar esse aviso, a gente vai colocar no Facebook da Câmara, vou pedir para todos os vereadores, vou mandar eles mandar uma arte aqui para a gente vai disponibilizar para todos, que é uma oportunidade de emprego aí para as pessoas, no mínimo 16 anos, não tem idade máxima, mas daí no dia 10/11, eles vão estar aqui no prédio da Câmara para fazer inscrições, pegar a documentação de quem tiver interesse, tá bom? Depois a gente vai publicar. Eu queria
fazer uma resposta aqui. No dia 23 de setembro, eu fiz um requerimento aqui na Câmara a respeito do evento do motocross. Como veio a resposta aqui da Prefeitura, só a título de informação, tá? Então, a resposta que chegou para a gente, que eu perguntei, a gente solicitou no requerimento, quantas horas máquinas foram gastas, quantas horas extras e o valor total de contratos que foram feitos. Então, a resposta da Prefeitura: foram gastas 768 horas máquina, 404 horas extras, e foi contratado uma empresa, que eles passaram aqui para a gente o contrato número 057 de 25. Então, o que eu fiz? Só para dar uma satisfação para a população a respeito de financeiro disso. 768 horas máquinas. Eu peguei o preço médio que a Prefeitura alugaria a máquina, que é R$ 140, que é o preço do aluguel das máquinas. Isso dá um valor de R$ 107.520. 404 horas extras que foram pagos para funcionários. Peguei um valor médio de R$ 20 a hora, deu um valor de R$ 8.080. E esse contrato, que foi com a empresa que organizou o evento, no valor de R$ 20 mil. Então, deu um total aproximado do evento R$ 135.600. Estou passando isso porque eu fui perguntado por muitas pessoas qual foi o valor do evento. Então, é só uma maneira, a gente solicitou, a Prefeitura respondeu, eu estou passando qual foi o gasto. E só por nível de curiosidade, eu peguei essas 768 horas máquinas, se a gente dividir por 8 horas por dia, dão 96 dias. Só para ter uma ideia. Como eu falei no dia que eu pedi aqui, eu não sou contra nenhum evento. É só para a questão de, eu acho que tudo tem que ser claro para a população, e a gente foi cobrado muito qual foi o valor do evento. Dando continuidade aqui, algumas coisas que eu tenho para falar. Eu queria agradecer aqui publicamente o deputado federal Arlindo Chinagre, que nos mandou para Guarantã, né, uma emenda de R$ 150 mil para a saúde. E, além do deputado, eu quero agradecer ao vereador Cléster e ao vereador Goman, que estiveram comigo algumas vezes que a gente foi falar com o deputado. E como eu falei das outras vezes, que eu falei que eu vou fazer isso, vai ser normal eu fazer toda a sessão, eu vou fazer alguns comentários sobre as lives. Anotei aqui algumas coisas. Eu vou manter uma ordem cronológica, tá? Então, eu vou começar no dia 22/10, isso é só para um esclarecimento também, na live da colega Giovana, que na votação do lixo, ela falou que não ficou claro se eu tinha votado ou não. Só para deixar claro como que funciona. Está no regimento interno, não fui eu que criei essa regra. O presidente só tem direito a voto para desempate. Então, todas as votações até hoje, eu expresso o meu voto, só que ele não é computado. O meu voto só vai ser computado quando tiver 4-4, que ficar 5-4. Então, por isso que o resultado oficial foi 6-2. Eu votei, eu fui contra, só que como não teve empate, o meu voto não é computado. Só para deixar isso claro para a população. O voto do presidente só é computado em questão de empate. Daí, continuando cronologicamente, na live do dia 24/10 do prefeito. São os pontos, ele cita uma hora na live, quem quiser a live está lá gravada, dia 24/10, sobre a questão do futebol de campo em Guarantã. Só deixar claro para quem gosta de futebol, que eu sou uma das pessoas que gosta, e a gente é cobrado quase que diariamente sobre isso. Guarantã não tem futebol de campo, porque nós não temos campo municipal há mais de 5 anos. O que está sendo treinado é o futebol society. Só para deixar claro, que parece que é uma bobeira e pegação no pé, mas não é. Tem gente que gosta e me procurou. Mas como tem futebol de campo se não tem no campo? Então, o treinamento que está sendo feito lá na área de lazer do futebol society. E por sinal muito bem feito. Só para deixar esse esclarecimento que não é futebol de campo.
Outra coisa nessa live do dia 24, o prefeito fala que foi em São Paulo, na Defesa Civil, juntamente com o Giovanni, para pedir, solicitar na Defesa Civil algumas melhorias em umas pontes de Guarantã. São 4 pontes que ele citou. Eu queria, em relação a isso, agradecer a atitude de pedir isso. Eu trabalho diretamente no setor rural e eu sei que o transtorno que isso gera. Agradecer ao Giovanni, que fez o levantamento das pontes, fez todo o planejamento. Eu só quero um adendo nisso aí. Eu fui procurar no portal da transparência da Prefeitura, é público. Qualquer cidadão entra lá, portal da transparência, servidores. Nós temos 2 cargos na Prefeitura, gerente municipal de proteção à cidade. Está lá no portal da transparência. Eu não vou citar o nome de quem é, quem tiver curiosidade entra lá. Gerente municipal de proteção à cidade, salário de R$ 2.676 aproximadamente, que seria o chefe da Defesa Civil. E tem outro cargo, diretor municipal de serviços rurais. Está lá, salário de R$ 3.568. Minha dúvida, eu só queria que o prefeito explicasse isso para a população, que se a gente tem esses 2 cargos, um chefe da Defesa Civil e um diretor municipal de serviços rurais, porque quem fez o porquê de quem faz o levantamento, o projeto e o acompanhamento da Defesa Civil é o secretário municipal de Meio Ambiente. Eu só queria, que por sinal é competentíssimo, num contexto dele ir. A minha dúvida é porque se temos 2 cargos específicos para isso, eles não acompanham o prefeito nessas ocasiões. E questão das obras, que ele citou que essas obras de tubulações dão muito problema, todo ano são refeitas. Só para deixar claro que tem obras de tubulações nas estradas rurais de Guarantã, de qualquer município, de 20 anos, 30 anos, elas têm que ser refeitas todo ano, quando não são feitas da maneira correta. Então, eu peço isso aí. Se nós temos profissionais disso, nós temos engenheiros na prefeitura, nós temos esses diretor de estrada municipal, nós temos o chefe da Defesa Civil, então que eles acompanhem para fazer essas obras de uma maneira que durem mais tempo, por uma questão de não ficar gastando dinheiro público no mesmo local todo ano. E nessa mesma live do dia 24, ele fala sobre o decreto dos materiais de construções, aquele decreto que vai começar a valer a partir do dia 5. Esse decreto está sendo muito questionado, a gente está escutando cobrança todo dia, e a gente acabou vendo, com algumas pessoas vieram falar com a gente, vimos em redes sociais, que as pessoas confundiram algumas coisas. Esse projeto é um decreto, ele não passou pela Câmara, nós não aprovamos, não é uma lei. Essa semana eu enviei um ofício para a Prefeitura, solicitando a informação de qual lei está sendo regulamentada por esse decreto. Por quê? Até onde a gente entende, até onde a gente consultou, a Prefeitura não pode instituir multas por decreto. Então, ela tem que pegar uma lei existente e regulamenta por decreto. Então, nós da Câmara não aprovamos esse decreto, não aprovamos nenhuma lei, pelo menos essa legislatura, que dê esse direito de fazer a cobrança. Então, nós estamos esperando o retorno do ofício com a resposta para ver qual é o posicionamento oficial da Câmara. Daí, por uma semana, eu vou para a live do dia 31/10. Também algumas observações. Ele fala do projeto Férias, onde as inscrições vão do dia 3/11 a 15/12. O projeto Férias passado, eu fiz uma solicitação que foi atendido e vou fazer de novo nesse. O horário, que se faça a inscrição pelo menos um sábado. Por quê? Se a criança, o pai e a mãe trabalham e não tem aquele horário disponível para ir lá fazer a inscrição, às vezes a criança fica sem a vaga porque os pais estão trabalhando. Então é um pedido que foi atendido da outra vez, estou fazendo aqui publicamente, tenho certeza que vai ser atendido, que pelo menos um sábado se disponibilize, se avise a população que está sendo feita essa inscrição. Na live ele também cita a questão do lar Irmã Francine, pedindo doação para colaboração. Eu quero falar aqui, em nome de todos os colegas, agradecer publicamente, que a gente ofereceu
dar um apoio financeiro para eles pagarem o 13º. O que acontece? A Câmara, por lei, não pode repassar dinheiro para ninguém. Então, a gente ofereceu de que maneira? A Prefeitura mandaria para cá um projeto suplementar, no valor de R$50 mil, e um projeto de devolução de 50 mil da Câmara para a Prefeitura. Então, a Prefeitura daria essa verba suplementar de 50 mil e a gente devolveria os 50 mil do dinheiro do 10º da Câmara. Falamos sobre isso na última sessão, por unanimidade, todos os colegas aceitaram. Estamos esperando a resposta, porque como o trâmite tem que passar pelo Poder Executivo, já levamos essa proposta até os dirigentes do Lairman Francini. Eles estão esperando, que nem nós, uma resposta do prefeito. Ele citou também a questão do processo seletivo que vai ter para o Bolsa, para a frente de trabalho. Só um pedido que eu faço, que ele deixou claro lá, e é uma verdade, que a documentação é de responsabilidade de quem está fazendo a inscrição. Mas eu peço que não custa nada, quem está lá atendendo, dá uma orientação. Às vezes a pessoa não sabe exatamente se está levando o documento certo. Eu acho que é muito melhor você orientar para aquela pessoa ter uma chance de concorrer, do que simplesmente você desclassificou ela porque ela levou o RG no lugar do CPF ou não levou o comprovante de residência correto. Então, o pedido que fica aqui é para que se faça essa orientação na hora da inscrição. Outra coisa muito importante que foi falado na live, sobre o programa de vacinação de brucelose, que está aberto já para o pagamento da guia. Esse programa me deixa bem feliz. Foi uma lei que eu escrevi, não era vereador, e já ajudou muitos produtores. Na ocasião, quem trouxe a lei para a Câmara e foi aprovado foi o ex-vereador José Marques, trouxe aqui, a Câmara aprovou. Então, acho que é uma lei que ajuda muito o produtor. Então, é mais um aviso para os produtores. O que eu gostaria de pedir em relação à Prefeitura? A maioria dos produtores que utilizam dessa lei, que usam a vacinação, são produtores de leite. Então, o produtor acorda cedo, tira o leite, daí ele vai limpar a ordenha, lavar curral, fazer o trato dos animais. Isso gera um tempo. Ele acaba isso por volta das 11, meio-dia, ele almoça, toma um banho e vem para a cidade. A Prefeitura fecha 1h da tarde. O que acontece? Muitos produtores estão indo reclamar, eles não conseguem fazer o pagamento da guia. Então, eu pediria para que, se tivesse um local alternativo para o produtor recolher essa guia, que ficasse aberto até às 17 horas. Também, já pegando esse gancho, eu acho que essa questão do horário de funcionamento da Prefeitura passou da hora de ser revista. Causa transtorno interno na Prefeitura, porque todos os órgãos trabalham até 17, só o prédio, que é onde está a maioria do comando, fecha 1h da tarde. Então, acho que isso aí também, pegando esse gancho só da brucelose, é uma coisa que deveria ser revista. Mas, avisando os produtores, está aberto. Vocês procuram o Virgílio, faz um trabalho excepcional nisso aí, nessa parte de vacinação. E nessa mesma live do dia 31, o prefeito falou sobre a questão do CEP rural. Só deixar claro sobre o CEP rural, ele vende uma ideia que ele inventou a roda do CEP rural. O CEP rural é um programa do governo do Estado que chama rotas rurais, que existe há muitos anos. Não foi inventado em Guarantã, não foi o prefeito que inventou, que é para fazer a geolocalização das propriedades, para cada propriedade você entrar no Google e saber onde é. Então, só para deixar claro, não é aqui que inventou, não é só nós que fazemos, o que é o mérito da Prefeitura. Eu critico, mas eu tenho que dar um mérito. O prefeito contratou uma empresa que fez isso acontecer. A maioria das cidades, isso aí está num computador ou num arquivo. Aqui ele contratou uma empresa, essa empresa fez acontecer. Foi lá, levou o código para cada produtor, está colocando as placas na propriedade. Então, não quero tirar o mérito de ninguém. Isso ele tem que dar os parabéns que ele está fazendo e com excelência. Só deixar claro que não foi ele que inventou, não é a única cidade que tem. E está se vendendo a ideia do CEP rural agora. Outra coisa que tem que se esclarecer, para não enganar o produtor. O CEP, o cadastro do CEP no Correio, são 2 tipos de cadastro. O Correio cria um cadastro de CEP e o outro cadastro é para ter entrega naquele CEP. O que vai ser feito, vai ser criado um CEP rural. Não vai ninguém entregar nada naquele CEP. Só para não vender uma ideia falsa para o produtor.
Sobre as lives era isso. Agora uma questão que não está em live, mas eu acho que, não falo por mim, vários colegas aqui me procuram. Eu vou fazer um pedido para o executivo, para o setor da saúde, para se rever esse protocolo das ambulâncias. Não é mais uma questão pontual. Não virou, todo dia pessoas reclamando que foram sem condição, voltaram sem condição. Eu acho que tem que ter uma análise médica séria, para o médico fazer esse laudo se a pessoa tem que ou não, porque isso já não é mais pontual. Começou pontual, mas hoje eu acho que é, sem medo de errar, uma das maiores reclamações que nós temos dos munícipes. Falei aqui várias vezes, não sou contra nenhum evento, mas só para pegar um gancho. Quando nós tivemos a audiência pública da saúde, foi dito pela secretária de saúde que, após se estabelecer esse protocolo das ambulâncias não levarem, só com ordem médica, está sendo feita uma economia de R$20 mil por mês. Foi isso que ela disse aqui. Então, eu volto a dizer, não sou contra nenhum evento, só que só no evento do motocross foram gastos aproximadamente R$140 mil, um evento de um dia. Já cobriria 7 meses desse gasto da ambulância. O presidente da Câmara é contra evento. Não sou. A administração pública é que nem a nossa casa. Se você está apertado, você não vai fazer uma festa. Outro mês você dá uma folgada, você faz. Está aqui, eu ia fazer o requerimento, mas nem vou. Só vou comunicar. Aquele caminhão da beleza, que o pessoal fala, né? Carreta da beleza, né? Aqui, o processo de contrato número 100 de 2025. Pagou R$30 mil. Del, você é contra trazer o caminhão da beleza para cortar o cabelo das pessoas? Eu sei, não sou contra. Mas vamos fazer uma conta aqui simples, que foi atendido 100 pessoas, saiu a R$300 o corte. Qualquer pessoa que faz algum tratamento de cabelo, né, vai até piada, você que vai virar piada eu falando de tratamento de cabelo. Mas qualquer pessoa que faça alguma coisa de cabelo aqui em Guarantã, sabe que não é esse custo. E eu estou falando que se atendeu 100 pessoas. Eu não sei se atendeu 100. Então, essas coisas que a gente quer que rever. Vamos economizar. O prefeito está falando em toda a live que ano que vem vai ser um ano difícil. Tá, eu sou a favor, temos que economizar, temos que segurar o dinheiro público. Mas está sendo cortado só onde dói na população. A população vai passar a pagar a taxa de lixo, a população está sendo multada de fogo em terreno, a população vai ser multada se deixar um monte de areia na rua. E o que está sendo feito dentro de casa? Está aqui, num evento de um dia se gastou R$140 mil, num caminhão da beleza mais 30 mil, são 170. As viagens não pararam. A gente tem que viajar atrás de recursos? Tem. Mas será que tem necessidade para São Paulo 2 vezes por semana? Será que tem necessidade de sessão da Câmara de Lins, que nem foi divulgado? Isso é dinheiro público. Então, vamos todo mundo economizar. Não vamos procurar economizar primeiro dentro de casa, com coisas que não afetem a população. Então, eu estou fazendo um pedido. Legalmente, a gente não tem como fazer nada, já fomos atrás desse protocolo da saúde. O munícipe tem. O munícipe que se sentir lesado, que ele estava com problema de saúde, não fique com receio. Procure a promotoria, o Ministério Público. Por quê? Já passou do limite isso. Não é só mais uma questão de economia de ambulância, é uma reclamação recorrente praticamente diariamente. Então é um pedido que se reveja isso. Todos somos seres humanos, todos somos sujeitos a tomar atitudes que não são boas. A gente tem que ter a grandeza de assumir e tentar melhorar o que fez de errado. Então é um pedido, como presidente da Câmara, como vereador e como munícipe, que se reveja esse protocolo das ambulâncias. Agora é isso que eu tinha que falar. Só avisar quem nos assiste, que vou dar um intervalo de 5 minutos e nós vamos ter uma sessão extraordinária. Agradeço a presença de todos que nos acompanham pela rede social, e declaro encerrada essa sessão.
Boa noite a todos. De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, invoca a proteção de Deus e declara aberta a 17ª sessão extraordinária do ano de 2025 da Câmara Municipal de Guarantã. Gostaria de saudar todos os presentes, todos que nos prestigiam pelas redes sociais. Pedir agora à primeira secretária Maria Andréia, leitura do projeto de lei número 058, de 29 de outubro de 2025. Boa noite a todos novamente. Projeto de lei número 058, de 29 de outubro de 2025. Dispõe sobre a alteração, ampliação de valores de programa, inclusão de ações, indicadores, metas físicas e projeto no plano plurianual 2022-2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025 e autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Marcos Roberto Frugeri, Prefeito Municipal de Guarantã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a: primeiro, alterar e ampliar valores de programas, inclusão de ações, indicadores, metas físicas e projeto no plano plurianual para o período de 2022-2025 e também entre as prioridades e metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, tendo preferência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2025 e na sua execução. Segundo, abrir crédito adicional especial para fazer face às despesas com a execução da presente lei, com fulgro nos artigos 40 a 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Entidade: Município de Guarantã, Poder Executivo, Unidade Orçamentária 0203, Serviço de Educação. Unidade Executora 020317, Secretaria Municipal de Educação. Categoria Econômica 4490 5200, R$ 56.267,68. Programa 0150, Ensino Fundamental. Objetivo: manutenção de órgãos da estrutura administrativa direta do município destinada à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos, incluindo gastos adicionais, porventura incorridos com a manutenção de classes. Justificativa: manutenção dos serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Público-alvo: alunos matriculados. Fonte de recurso: 08, emenda parlamentares individual. Legislativa Municipal: 00, recurso ordinário. Indicadores: aquisição de materiais permanentes, ação 1.11.20, ampliação de equipamentos e materiais permanentes, Secretaria de Educação, função subfunção 12.122, unidade de medida, quantidade, valor R$ 56.267,68, código de aplicação 220, ensino fundamental, 000, ensino fundamental. Artigo 2º. As despesas necessárias com a execução da presente lei, bem como a abertura do crédito adicional especial, serão custeados através de anulação parcial ou total das dotações orçamentárias a seguir, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, podendo ser suplementados se necessário. Local: 020401, Fundo Social de Saúde. Ficha
255 10 301 0 120 11 78 000. Atendimento em UBS, menos R$ 56.267,68. 4.490 5100 obras de instalações. Artigo 3º. O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro que trata o artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000, de 4 de maio de 2000, está demonstrando no anexo 1 que fica fazendo parte integrante da presente lei. Valor da despesa no primeiro exercício 2025, R$ 56.267,68. Impacto por cento sobre o orçamento do primeiro exercício 2025, 100%. Impacto por cento sobre o caixa do primeiro exercício de 2025, 100%. Artigo 4º. Esta lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber os valores correntes consignados no anexo a esta lei, no caso de divergência de quaisquer espécie entre este e os valores dos programas e das ações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, assim como do Plano Plurianual para o período de 2025. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Guarantã, São Paulo, 29 de outubro de 2025. Marcos Roberto Frugeri, Prefeito Municipal. Alguém quer fazer uso da palavra? Vou só falar rapidinho, esses 56.267 é um recurso de emendas aqui impositiva dos vereadores que vão ser destinadas para a compra de material para a educação. Então, foi uma verba que os vereadores destinaram. Eu vou fazer um comentário desse projeto, mas que vale também para o outro. Esse projeto eram emendas impositivas dos vereadores da Câmara passada, que foram feitos em meados de outubro e novembro do ano passado. Daí, no meio desse ano, em junho, julho, foi enviado por parte do Poder Executivo as justificativas que não poderiam ser utilizadas para o que foram indicados. Nós votamos em julho a alteração desses valores e agora em novembro está vendo o projeto de lei. A gente sabe como é que as coisas no poder público às vezes tem um pouco de burocracia, um pouco de morosidade, mas eu gostaria de pedir um pouco mais de empenho para se mexer com esses recursos de emendas impositivas, porque já se passou um ano. A emenda foi feita por vereadores passados, nós alteramos já em julho e agora estamos em novembro que está vindo o projeto de lei para ser executado. Então esse dinheiro já era para ter sido executado, já era para ter chego as coisas para a educação. Nós estamos praticamente em novembro, ele tem que ser gasto esse ano, porque é uma emenda impositiva do ano passado, então agora vai ter que se correr, fazer tudo correndo em processo licitatório de compras, porque se demorou muito para isso acontecer. Se demorou 6 meses para se enviar para cá falando que não tinha como gastar, e agora já se passaram mais 4 meses que já foi decidido por novo gasto para se vir o projeto de lei para autorizar a gastar. Serve isso que eu estou falando até para o próximo projeto, que é praticamente idêntico. Mas só para deixar claro, então, são aprovar R$56 mil para compra de material permanente para a educação. Vou pôr em votação, vereador Ademir. Favorável. Irmão Marquinho. Favorável. Giovana. Favorável. Luiz. Favorável. Érica. Favorável. Cléster. Favorável. Wesley. Favorável. Maria Andréia. Favorável. Também sou favorável, por unanimidade o projeto foi aprovado. Peço agora ao segundo secretário Wesley, leitura do projeto de lei número 059, de 29 de outubro de 2025. Projeto de lei número 059, de 29 de outubro de 2025.
dispõe sobre a alteração, ampliação de valores de programa, inclusão de ações, indicadores, metas físicas e projeto no Plano Plurianual 2022-2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2025, e autoriza a abertura de crédito adicional especial e das outras providências. Marcos Alberto Frugeri, Prefeito Municipal de Guarantã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 1. Alterar e ampliar valores de programas de inclusões e ações, indicadores, metas físicas e projeto no Plano Plurianual do período 2022 a 2025, e também entre as prioridades e metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, tendo preferências na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2025 e na sua execução. 2. Abrir crédito adicional especial para fazer face às despesas com execução da presente lei com fulcro no artigo 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Entidade: Município de Guarantã. Poder Executivo: Unidade Orçamentária 0203, Serviços de Educação. Unidade Executora 020306, Merenda Escolar. Categoria Econômica: 44905200, R$30.000. Programa 0142, Emenda Escolar. Objetivo: suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos beneficiários através da oferta do no mínimo de uma refeição diária, visando atender os requisitos nutricionais referente ao período em que este se encontra na escola. Justificativa: o aluno bem alimentado apresenta melhor rendimento à escola, apresenta maior equilíbrio para o seu desenvolvimento físico e psíquico, apresenta menor índice de absenteísmo, melhora as defesas orgânicas necessárias e boa saúde. Público-alvo: aluno matriculados. Fonte de recursos: 08, emendas parlamentares individuais, legislativo municipal. 00, recursos ordinários. Indicadores: câmera fria. Ação 1, 1219, câmera fria. Função subfunção 12.306. Unidade e medida, quantidade. Valor: R$30.000. Código de aplicação: 110 geral, 000 geral. Artigo 2º. As despesas necessárias com a execução da presente lei, bem como a abertura no crédito adicional especial, serão custeadas através da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias a seguir, de acordo com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo ser suplementado se necessário. Local: 020401, Fundo Municipal de Saúde. Ficha: 255 10 301 01 20 11 78 0000. Atendimentos em UBS, menos R$30.000. Obras e instalações. Artigo 3º. O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o artigo 16 da Lei Complementar nº 101/00, de 4 de maio de 2000, está demonstrado no anexo 1º, que fica fazendo parte integrante da presente lei. Valor da despesa no primeiro exercício de 2025, R$30.000. Impacto por cento sobre o orçamento do primeiro exercício de 2025, 100%. Impacto por cento sobre o caixa do primeiro exercício de 2025, 100%. Artigo 4º. Essa lei autoriza a atualizar ou ajustar no que couber valores correntes consignados nos anexos desta lei, no caso de divergência de quaisquer espécie entre esses e os valores dos programas das ações, constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, assim como o Plano Plurianual para o período de 2025. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guarantã, São Paulo, dia 29 de outubro de 2025. Marcos Alberto Frugeri, Prefeito Municipal. Alguém quer fazer uso da palavra? Só para esclarecer também, essa lei
é mais uma emenda positiva, mais uma indicação dos vereadores para que se construa uma câmara fria na cozinha piloto. Então, para essa lei vale tudo aquilo que eu falei, a questão do tempo, que já se passou um ano para se resolver, mas a atitude é válida. Por em votação, vereador Ademir? Favorável. Irmão Marquinhos? Favorável. Giovana? Favorável. Luiz? Favorável. Érica? Favorável. Lester? Favorável. Wesley? Favorável. Maria Andréia? Favorável. Eu também sou favorável. Então, por unanimidade, a lei foi aprovada. Agradeço mais uma vez a presença de todos que nos acompanham pelas redes sociais, e declaro encerrada essa sessão.